Olá, meu amigo, olá, minha amiga, mais uma vez juntos com nossas conversas. E hoje eu quero bater um papo com você, tratando de alguns assuntos muito polêmicos, assuntos recentes que andam acontecendo na sociedade. E com essa conversa, o meu desejo é que você possa pensar, analisar e ter uma conclusão pessoal a respeito de tudo aquilo que nós vamos falar. Eu não estou aqui para dizer que o ponto A ou o ponto B é o certo, mas eu estou aqui justamente no intuito de apresentar ideias, dicas para que você possa analisar, refletir, interiorizar e quem sabe a partir daí ter um comportamento diferente ou um novo comportamento. Primeiramente, nós estamos vivendo um tempo diferente, né? Através do coronavírus, né? Coronavírus, então isso anda assim despertando muitas interrogações diante das pessoas, principalmente no que diz respeito a Deus. É Deus que mandou, Deus não mandou, Deus permitiu, Deus não permitiu, é castigo, é Deus que mandou castigo, não é nada disso, é experimentos que foram feitos e através desses experimentos despertaram o desenvolvimento desses vírus, isso foi fabricado. Então se fala muita coisa no que diz respeito ao coronavírus. Em primeiro lugar, é importante a gente saber que existe uma diferença entre epidemia e pandemia. A epidemia é quando ela acontece em um país e às vezes atinge alguns outros perto. A pandemia é quando é global. Nós vivemos uma pandemia do coronavírus. Por quê? Porque é global. Na época da Idade Média, né, na Espanha, onde morreram aproximadamente 20 milhões de pessoas, ali era uma epidemia, porque foi naquela localidade, não se passou o mundo inteiro aquele efeito de coisas negativas, ruins, que surgiram a partir de tudo aquilo. Mas na verdade, meu amigo, na verdade, minha amiga, nós precisamos entender com relação àquilo que é espiritual, e essa é a minha missão aqui, aquilo que é divino, que na verdade você vê todo esse espaço aqui, ó, ao meu redor, nós podemos dizer que todo esse espaço é uma galáxia, certo? E aqui na minha mão, nesse pedacinho aqui, que o meu dedo demonstra, é o planeta Terra. Então você imagina, meu amigo, toda essa galáxia, o planeta Terra aqui. Você analisando isso, que é um fato, é claro que a comparação não vai ser exata, mas é só para que a gente possa analisar. Você imagina aquele que criou tudo isso, ou seja, Deus. A grandiosidade. Se uma galáxia, existem várias galáxias, nós poderíamos dizer que, né, diante da Terra assim é toda essa vastidão, né, de espaço. Você imagina várias galáxias. Então, existe uma passagem na Bíblia que diz assim que os pensamentos nossos são tão distantes de Deus como o céu está da terra. Então, por aí nós temos uma ideia de que as coisas às vezes não são do jeito que a gente imagina. Muitas vezes a gente pensa assim, Deus, Ele quer isso, Ele faz aquilo, Ele age assim, como se nós tivéssemos realmente a clareza de entendimento com relação a isso, né? Só que nós estamos num planeta desse tamanhinho, numa galáxia imensa e que tem outras ainda. Então, Deus é infinitamente maior, o pensamento dele não é o nosso. E como que nós podemos então definir? Mas eu falo de Deus, eu convivo com Deus, eu dialogo a respeito de Deus.
Se Deus é tão grande, assim, tão infinito, eu nunca vou chegar a entender. Então, como que acontece essa relação? Nós somos uma mentira nos relacionando com Deus? Não. Na sua grandiosidade, Deus permitiu e se fez homem na pessoa de Jesus Cristo e veio habitar no meio de nós. Ou seja, aquele que é colossal, aquele que é grandioso, ele veio habitar aqui, nesse pedacinho. Para quê? Para ser uma ponte entre o pedacinho que nós estamos dentro, que é a Terra, e a grandiosidade do universo. Então, por um lado, nós temos um Deus infinito, não temos capacidade de defini-lo, não temos como pensar, ele é muito maior do que tudo. E por outro lado, nós temos uma pequenez que é o planeta Terra e a gente dentro dele. Então, Deus, na sua grandiosidade, ele permitiu que seu filho, né, conforme diz lá em Filipenses, deixasse a sua condição divina e se assemelhasse aos homens. Ou seja, ele regrediu, mas para estar no meio de nós e fazer ponte. Por isso que Jesus diz: eu sou o único caminho, nenhum outro poderia ser o caminho entre essa pequenez e a imensidão de Deus. Então Jesus, ele se faz o caminho entre a nossa pequenez e a infinita grandiosidade de Deus. E aí acontece dentro desse planeta toda uma dimensão, ou seja, Jesus veio, morreu por nós, deu sua vida por nós, só que ele deixou tudo isso à disposição, mas ele não obrigou que tudo isso fizesse parte da vida humana. Por quê? Porque o homem tem liberdade. Se o homem fosse um robô, aí tudo bem, tudo aquilo que Deus criou e fez viria para o homem diretamente, mas aí seria um robô. E Deus, porque nos fez a sua imagem e semelhança, e na imagem e semelhança de Deus em nós está a liberdade, nós temos a opção de acreditar ou não, de ter fé ou não, de dizer sim ou não, de nos abrirmos ou nos fecharmos. Isso está nas nossas mãos. Na grandiosidade de Deus, Ele nos deu, por nos criar a sua imagem e semelhança, essa possibilidade. E daí a hora que você fala: puxa vida, mas Jesus conquistou bênçãos para mim no Calvário, eu não experimento nada, mas é só fé. E lá em Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se aproximar dele é preciso que creia primeiro que Ele existe e recompensa aqueles que o procuram. Então, se eu não acredito, eu estou fechado. Não é Deus que eu não queira. Deus já deu, Deus já enviou seu Filho, que conquistou para nós bênçãos e mais bênçãos, proteção, graça, luz, uma infinidade de coisas para a gente se beneficiar aqui nesse mundo, consertando uma desobediência anterior que nós não sabemos como aconteceu. É figurado lá na Bíblia que teve um Adão, teve uma Eva, mas na verdade houve uma desobediência no princípio da criação e que gerou tudo isso, e Jesus veio também consertar isso tudo para fazer o caminho entre nós. Só que a fé é a grande questão nos dias de hoje. E o que está acontecendo? O processo em que o ser humano está vivendo nesse mundo, ele é um processo que ele está tirando a fé da pessoa. Por quê? Porque a pessoa está acreditando nela mesma. Ela está acreditando que está um desenvolvimento colossal, né, da eletrônica, das técnicas, de tantas coisas. Então hoje é possível, né? Aquilo que só Deus fazia antes, nós fazemos. Deus estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, se essa mensagem, né, fosse ao vivo para o mundo inteiro e todo mundo pudesse assistir, eu seria igual a Deus, porque Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu também estaria, só que eu estou através de um objeto eletrônico. E Deus, ele é, na sua essência, infinitamente maior que tudo isso. Então a gente está se voltando ao que é pequeno. Veja bem, volto a dizer, ao que é pequeno, a gente está se rendendo ao que é pequeno, as coisas que estão nos envolvendo, nos seduzindo, e isso está nos levando a acreditar em nós mesmos, naquilo que nós fazemos, nas técnicas, no desenvolvimento, e deixamos de acreditar em Deus. E deixando de acreditar em Deus, qual é o primeiro reflexo? Eu não falo com Ele.
Eu só falo com ele quando eu preciso, vir no supermercado, vir numa farmácia, quando eu preciso eu vou até ele. Então o homem estava vivendo assim, totalmente distante de Deus, voltado só para a matéria, para o dia a dia, aí de repente aparece um tal de coronavírus, que ele vem e deixa todo mundo ilhado, todo mundo dentro de casa, todo mundo com muito medo de morrer, que nem sai de casa, não é? Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, elas não estão acreditando em Deus, elas estão acreditando nelas mesmas. E essa fé em si mesmo, ela é muito limitada, porque quem somos nós diante da grandiosidade de Deus? Nós voltamos a dizer, estamos vivendo num planetinha pequenininho, no universo imenso. No universo imenso. Então por isso, meu amigo, minha amiga, é que nós podemos tirar um bom proveito do coronavírus, que é a gente refletir, a gente analisar, será que na minha vida eu estou me voltando a Deus? Será que eu tenho um espaço reservado para Ele? Será que eu tenho uma conversa diariamente com Ele através da oração? Ou será que Deus fica só de canto ali, estacionado no supermercado, estacionado numa farmácia, para quando eu preciso eu vou? E a minha vida é totalmente independente. Veja bem. Então, a questão aqui, nem quero tratar a respeito disso, porque eu não tenho capacidade para isso, para saber se Deus permitiu, se Deus não permitiu, se Deus tira de um mal um bem maior, se é um acidente da própria natureza, é a consequência do que fizeram, né, eliminando a camada de ozônio, ou se isso foi fabricado, se não foi. Essas questões todas que são, né, muito polêmicas e não nos leva a nada, pelo contrário, é só desgastar energia e não nos dá algo concreto para que a gente possa praticar. Eu não quero tratar aqui com vocês porque não tenho capacidade para isso, mas a minha missão aqui é fazer com que você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo, possa parar e analisar na sua vida pessoal. Você com Deus, será que você anda caminhando com Deus? Pode ser que você esteja, glória a Deus se estiver, mas pode ser que não, você tenha deixado Deus de lado, a conversa com Ele de lado, a vida com Ele de lado, que tenha se voltado só à matéria, só ao ativismo, só ao consumismo e a essa compulsão que existe hoje, que é induzida pelos meios de comunicação, pela sociedade. Será que você anda tendo a sua vida de oração, a sua vida com Deus? Então, para mim, pessoal, ponto de vista meu, eu não sei de onde veio esse coronavírus e nem quero saber, porque isso não vai resolver nada. Mas uma coisa eu digo para você, eu percebo que ele veio para que a gente pudesse fazer uma reflexão de como anda a nossa vida espiritual. Será que eu reservo um tempo para Deus no meu dia a dia? Ou Deus fica jogado de canto ali? Só quando eu preciso vou até Ele. Ou Ele participa da minha vida diariamente? Veja bem, isso é muito importante. Eu poderia falar aqui de família, né, que também é um outro lado que é importante. De repente os pais estavam tão ligados a essa correria, agora ele pode ter o tempinho para olhar para os olhos do filho, olhar para os olhos da filha, e bater um papo, e estar mais perto, enfim. Mas a minha questão aqui não é essa hoje. A minha questão é levar você a analisar como é que anda a sua vida com Deus. E se isso pode ajudar ou não. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no seu coração, te convencer a respeito daquilo que é a verdade. E nós vamos continuando batendo aquele papo sempre gostoso pelas redes sociais. Eu me despeço que já estamos com quase 15 minutos de mensagem e tinha assunto para falar há muito tempo, mas hoje em dia, sim, tem que falar pouco e ser objetivo. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até uma próxima. Tchau, tchau. E não se esqueça, você vive num planetinho pequenininho e Deus é um colossal, ok? Tchau, tchau. Fique com Deus.